Opa, desculpa. Ainda bem que o Lula não sabe dessas coisas, né, de eletricidade. Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre grandezas elétricas e vamos falar sobre uma fórmula aqui que se usa muito para se chegar na resistência quando se tem uma distância muito longa, tá? Então, um exemplo aqui é um cabo de cobre, com seção de 2,5 mm, alimentando uma tomada a 25 metros da fonte de alimentadora. Ele quer saber qual é a resistência desse cabo, né? Eu fiz aqui um desenho para a gente entender que tem dois disjuntores aqui, que sai fase 1, fase 2. Aí esses dois fios vão chegar até aquela tomada lá, tá? Aí quando chega nessa tomada aqui, essa tomada aqui ela, tem esse cabo aqui tem 25 metros. E ele quer saber qual que vai ser a resistência desse cabo, tá? Então, como que calcula? Com essa fórmula aqui. R é a resistência elétrica em ohms. Rho é a resistividade específica do material, que é 0,0172 para o cobre. Então, se esse Rho aqui, ele pode, por exemplo, pode ser alumínio, tá? Vezes a distância, né? D a distância. E essa é a seção transversal do cabo, que é em milímetros. Então, seção do condutor e o comprimento do condutor em metros e... Não, é D, pô. Acho que eu tô com a minha cabeça. Tá? É distância. Então, como é que fica? 0,172, que é o Rho, a constante para o cobre, vezes 25, que é a distância, dividido por 2,5, que é a distância, o diâmetro do cabo. A bitola do cabo. Se o fio é grosso, se o fio é fino. Então, nesse caso aqui é 2,5. Então, a resistência do cabo para esses 25 metros vai ser 0,172 ohms. Resistência baixa, tá? Mas às vezes essa resistência ela pode afetar na tensão. Por exemplo, se essa distância for muito longa, essa distância ela pode afetar, por exemplo, não chegar aos 220 lá. Vai ter uma queda de tensão, né? Então, com essa resistência aqui, eu já sei qual vai ser a queda de tensão que vai ser, né? E se se esse cabo vai esquentar ou não, dependendo do que eu vou colocar aqui, entendeu? Se esse cabo vai aguentar, né? Então, I igual sobre R, 220 dividido por 0,72 vai dar uma corrente muito alta. Por quê? Porque se eu fechar as duas pontas em curto aqui, se eu fechar em curto aqui, já vai ter uma resistência, tá? Então esse cabo aqui não vai aguentar, vai desarmar o disjuntor. Mas, para que tem essa fórmula aqui? Por exemplo, lá na usina de Itaipu, você tem lá nos transformadores, você tem a própria turbina, né, que com a queda d'água lá, que gira debaixo da água lá do rio, ela... é gerada uma tensão muito alta aqui e elevada, ela é toda filtrada, tudo, né? E depois vão para as torres. E depois das torres, ela de percorrer milhares e milhares de quilômetros, elas chegam até as cidades e aí passa pelos transformadores abaixadores e depois vai vir a 220, 13.200, né? 13.200 vai passar pelas estações e depois vão para os postes com 13.200, 13.000 volts e depois passa pelos transformadores das ruas, que os transformadores que faz virar 220 e 110. Então, esses cabos aqui das torres, eles são cabos de alumínio, eles não são de cobre. Por quê? Porque senão a barriga dele vai ficar muito grande aqui. Tá? Então, esses cabos, eles também não podem transportar 110, 220. Ele tem que transportar milhares e milhares. Isso é 100.000 volts, por exemplo. Um exemplo, tá? Não sei qual é a tensão de transmissão, mas são, por exemplo, 100.000 volts. Aí esses 100.000 volts, eles vão viajar num cabo de alumínio, porque a distância também de uma torre para outra é muito grande, há uma barriga, né, do cabo. Não sei se você já observou, aquelas bolas que tem nos cabos são sinalizadores, né, para enganchar helicóptero lá, tá? Aí eles vão até as cidades. Quando chega nas cidades, passa pelos transformadores, transforma de milhares de volts para tensões mais baixas, né? Aí passa pelos transformadores. Então, por isso que você tem que saber aqui que a resistência é igual a Rho vezes a distância dividido por S, que é a seção transversal. Você pode usar isso aqui, essa fórmula aqui para torre também, para esses cabos aí, para você dimensionar
os cabos de transmissão. Então os cabos de transmissão são de milhares e milhares de volts. Bom, outra coisa que um rapaz me pediu é falar sobre grandezas elétricas, tá? As grandezas elétricas são tensão em volts, corrente em ampere, potência em watts, resistência em ohm, frequência em hertz. Como que eu vou entender, como é que eu vou saber o que é tensão? Imagina uma caixa d'água que está lá no telhado da sua casa. Essa caixa d'água, ela tem uma altura aqui, tá? Essa altura faz com que a água que esteja aqui dentro da caixa crie uma pressão devido à gravidade, e essa água ela vai ficar pesada lá em cima e vai fazer pressão aqui dentro do tubo. Então o que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui é uma tensão em volts, tá? Vamos supor que seja tensão. É uma DDP, uma diferença de potencial, tá? E dado em volts. O que mais? A corrente é a água que circula dentro do tubo e cai aqui dentro. Então a corrente é a água caindo do tubo. É o fluxo, tá? A resistência é quando a torneira está fechada ou quando ela está um pouco aberta ou um pouco fechada. Então você está controlando a resistência. A resistência é o registro e a torneira. Tá? A potência é o trabalho realizado. Quando essa água saiu daqui de cima, por causa da DDP, andou aqui dentro do tubo devido à corrente, o fluxo, e caiu aqui dentro, gerou uma potência, o trabalho. Tá? E a frequência, o que é a frequência? A frequência é o tempo, é a quantidade de tempo que isso demora. No nosso caso, na eletricidade, a frequência é dada devido ao período, né? A variação da frequência, tá? Então, no nosso caso aqui, a frequência ela é a variação do fluxo. No nosso caso, 60 Hz. Por quê? Porque varia 60 vezes por segundo. Então, a luz pisca 60 vezes por segundo, tá? Então, se você abrir muito aqui, você vai ter um fluxo de corrente mais alto. Se você fechar tudo, você vai ter muita resistência e não vai ter corrente. Então a corrente e a resistência são grandezas inversamente proporcionais. Quando você tem muita corrente, quer dizer que está tudo aberto. O registro está aberto aqui, a torneira está toda aberta. Então tem uma corrente muito alta e tem uma resistência baixa, né? Muita corrente, pouca resistência. Muita resistência, pouca corrente. Quando a torneira está totalmente fechada, ele tranca aqui, estrangula aqui, ó. Não passa água, então resistência muito alta, não tem corrente. Resistência muito baixa, muita corrente. Não sei se deu para você entender. Muita corrente, muito trabalho, né? Pouca resistência. E a tensão ela influencia, porque quanto mais alta a caixa for, mais pressão vai ter. Nesse caso aqui, a gente pode colocar aqui que tensão em volts, né? Nós estamos acostumados a 220 e 110 volts, né? No caso de residência. Então, por exemplo, se a caixa estiver muito alta, vai ter uma pressão maior. Então, por exemplo, tem tensões maiores, 380 volts, 440 volts, né? A 13.000, milhares de volts, né? No caso das usinas. Então, quanto maior a tensão, maior pode ser a corrente, né? Maior vai ser a pressão. Maior a pressão, quanto mais se abrir isso aqui. Por isso que tem chuveiro que tem uns tubinhos que você coloca para reduzir a pressão, porque senão estraga o mecanismo do chuveiro. Tá bom? Então as grandezas elétricas não é difícil não, é só você associar, por exemplo, a tensão, a pressão, a corrente ao fluxo, a potência ao trabalho. Quanto mais água caiu, realizou mais trabalho. A resistência
aos registros, às dificuldades da passagem da corrente, né? Então, por exemplo, quando tem muita corrente, realiza muito trabalho, tá? A tensão, quanto mais tensão também influencia também para ter uma corrente maior. Muita resistência, fechar tudo aqui, não tem corrente, então não vai ter corrente. E o que é tensão? O que é corrente? O que é resistência? O que é potência? O que é a frequência? Quantas vezes vai encher isso aqui? Encheu, você tira, coloca outra, encheu, mas você... Então quer dizer que está uma frequência, né, de trabalho muito alta. Então você realizou muita potência. Mas a nossa frequência da rede, ela está relacionada a um pouco mais complexo. A frequência, tá? A frequência ela é dada em hertz, é variação de vibração por segundo do sinal. Então, por exemplo, se o fluxo da corrente que está aqui tiver uma variação, então essa é a nossa frequência, tá bom? Então acho que deu pra gente entender aí, né? Por que que a bitola do cabo, por exemplo, ela tem que ser grossa para poder ter um fluxo de corrente tranquilo aí, para não ter resistência, né? Por isso que as usinas usam cabo de alumínio, que é mais leve, mas elevam a tensão. Um cabo de alumínio tem uma resistência maior do que a de cobre, porém ele é mais leve. E também eu posso elevar a tensão a níveis mais altos para poder ter percas nos fios, mas compensadas lá quando chegar lá. Quando chegar aqui, vamos supor, eu mandei aqui 100 mil volts, chegou lá só 90 mil, é um exemplo. Esses 90 mil eu posso trabalhar com eles e rebaixar ainda mais para poder usar. Então você usa essa fórmula aqui, ó. Resistência é ρ vezes a distância vezes a seção. ρ é uma constante para o cobre. No nosso caso aqui a gente tem esse valor. 0,172. A distância influencia, porque quanto maior a distância, maior a resistência. Aqui embaixo nós temos a seção transversal do cabo. Quanto maior aqui, quanto mais grosso for o fio, menor vai ser a resistência. Então é da fórmula mesmo. Então se dá para você deduzir a fórmula aqui, que ρ vezes D sobre S, já dá para você deduzir que ρ, quanto maior ρ, também influencia na resistência. Quanto maior a distância, influencia também na resistência. Quanto maior o diâmetro, nessa parte de baixo aqui que é S, menor vai ser a resistência. Uma seção transversal é inversamente proporcional à resistência. Tá bom? Tem que usar um pouco a cabeça, né, para você associar essas coisas abstratas, por exemplo, como tensão, corrente, potência, resistência, frequência, com coisas que você possa ter um entendimento, uma percepção maior, tá? Nesse caso aqui, você que tem conhecimento de matemática, de cálculo integral e derivada, você não precisa mais dessas coisas aqui, porque a própria conta, o cálculo matemático, as constantes, a resistência, já te dá uma visão bem melhor, você não vai precisar mais disso aqui, tá? Então, mas quem está um pouco ainda está subindo, está no nível intermediário, também ajuda a associação sobre tensão em volts, que é a pressão, corrente em ampere, que é o fluxo, potência é o trabalho, resistência é a dificuldade da passagem do fluxo de água aqui, da corrente elétrica, e a frequência é a vibração por segundo do fluxo. Ou seja, se esse fluxo aqui vem pulsando, ele vem falhando, ele vem quicando, vamos dizer assim, ele tem uma frequência. Ou seja, ele não vai sair aqui, ele sai aqui mastigado aqui, ele tem uma frequência, ele não sai com fluxo contínuo, tá? Então isso é frequência. Se fosse corrente contínua, sairia perfeitamente aqui, tudo que está aqui sairia aqui constantemente, tá? Então já é VCC, tá bom? Eu acho que dá para você entender legal aí, tá bom? Vou desligar aqui porque já tá chegando já a 15 minutos. Boa sorte aí, qualquer dúvida você me fala.